Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 205 e recebemos o músico, compositor, cantor e professor Luiz Tati para a conversa sobre canção, seus elementos semióticos, sua forma e importância na cultura brasileira. O músico e compositor Márcio Valverde me ajudou nessa entrevista. Luiz Tati é professor titular do Departamento de Linguística da USP, tem graduação em Linguística e em Música, tem diversos trabalhos sobre semiótica da canção. Na verdade, ele é um autor incontornável, tanto para se pensar a canção, quanto para se entender como a forma da canção pode ser explorada. Isso acontece no seu trabalho como compositor e cantor, tanto na banda Rumo como seus trabalhos solos. Diversos autores que gravaram suas composições. Então, o Luiz Tati é um pensador da canção. Márcio Valverde é um mestre do samba, cantor e compositor, tem diversos CDs gravados, já foi gravado por grandes intérpretes como Maria Bethânia, Lívia Milena, Estela Maris, Tereza Cristina, e vai ajudar a gente nessa conversa com Luiz Tati. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalado com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. No dia 2 de maio de 2024, o podcast Filosofia Pop completa 9 anos. Então é o momento de agradecer todas as pessoas que participaram dessa trajetória, todas as pessoas que deram entrevistas, todas as pessoas que comentaram, todos os ouvintes principalmente, porque é muita gente que já faz parte dessa história e nosso objetivo é chegar pelo menos aos 10 anos, né? Você pode encontrar mais textos e informações sobre o podcast no nosso site, filosofiapop.com.br. Nós temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. O contato é o e-mail contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para nossa conversa com o Luiz Tati sobre canção. Eu vou começar perguntando para o professor Luiz Tati justamente essa pergunta que é o vício da filosofia, o que é? O que é a canção, professor? Bom, então, a canção, se a gente for reduzir ao núcleo dela, é uma relação melodia e letra, né? Isso acho que todo mundo concorda, senão não é canção. Tem que ter uma melodia, uma letra e alguém cantando. A própria etimologia da palavra indica isso, né? Então, isso eu acho que é básico e até é um problema, porque, na verdade, críticos, de maneira geral, a gente até estava comentando isso agora, né? Não tem o que dizer sobre a melodia, a não ser, às vezes, aspectos técnicos de música que não explicam nada da relação melodia e letra. Não explicam nada. São apenas aquelas impressões que a gente tem depois da música pronta, arranjada e tal, né? Então, a canção é basicamente uma relação melodia e letra. Claro que isso sempre compõe com arranjo, que já é feito adequadamente a essa relação melodia e letra, e depende muito do canto, do intérprete, tudo isso. O intérprete não pode se afastar muito da maneira de dizer, quer dizer, ele não pode parecer que ele quer um instrumento. Isso de que o grande intérprete parece um instrumento é o contrário. O grande intérprete é aquele que você entende o que ele está dizendo e consegue depreender o conteúdo da letra que ele está fazendo a inflexão, né? Flexionando, né? Então, é isso, basicamente, mas sempre com esse núcleo, melodia e letra. Começa a canção daí. É assim que eu vejo. Tá. E se eu colocar a palavra brasileira na frente, aí eu já complico a coisa, né? Se eu perguntar o que é canção popular brasileira, aí eu já vou para um caminho que é o caminho que o senhor construiu uma espécie de... o Hegel fez a fenomenologia do espírito, né? Contando toda a história da filosofia, contando a história da Europa. O Luiz Tati fez a história da canção popular brasileira, o século da canção, né? O que a gente pode falar de canção popular brasileira, então? Não, a canção popular brasileira, a rigor, uma das expressões da canção mundial, né? Canção é sempre que tem esses dois componentes, será canção em qualquer cultura, né?
O que existe também é um certo afastamento ou aproximação da própria entoação da fala. Por exemplo, nós aqui mesmo, o samba é extremamente rente à fala, né? Quase, aliás, tem até o samba de breque que vira a fala mesmo, né? Mas ele é composto rente à fala. Agora, claro que há canções mais românticas, às vezes até mais ligada ao tratamento melódico. A gente pode pensar em algumas canções do Jobim, por exemplo, algumas canções do Milton Nascimento e tal, que tem uma espécie de fixação maior na musicalização, embora jamais deixe de ter a entoação da fala operando paralelamente. Isso não existe. Senão não dá certo a canção. Se não tiver uma inflexão que você possa reconhecer a sua fala naquela canção, você não é canção, é uma outra coisa. Por exemplo, pode ser até uma canção erudita, mas a canção erudita não tem a mesma história da canção popular. A canção erudita, normalmente o intérprete vocal imita um instrumento. Quer dizer, aliás, ele é elogiado quando ele consegue fazer o que o instrumento faz com a voz. E não é isso a canção. A canção pode até ter uma hora de improviso. O intérprete virtuoso, por exemplo, gosta de mostrar que é capaz de atingir tessituras incríveis e tal. Mas, de repente, ele volta para a canção. Né? Ele volta dizendo a letra, dizendo mostrando que ao lado do que é dito existe sempre uma maneira de dizer. A maneira de dizer é sempre melódica. Então, na verdade, a música popular ela está a serviço da palavra, a canção popular, seria isso? Ou na maioria das vezes ela estaria dedicada à palavra, a, ao seu significado e, em forma melódica, traduzir o que aquela palavra quer dizer. Aí precisa fazer as oscilações, né? Você tem, na verdade, uma oscilação, toda vez que você compõe uma canção, você tem dentro de você uma oscilação entre linguagem oral, essa linguagem da fala, e musicalização. Claro que tem musicalização também para estabilizar, porque, veja, a nossa entoação do dia a dia, ela é para ser descartada logo em seguida. Eu estou falando com você com intuação. No entanto, ninguém vai lembrar dessa intuação que eu estou fazendo. Vai lembrar do conteúdo das palavras que eu estou dizendo, mas não da entoação. Isso aí desaparece. Então, quer dizer, quando você sai da linguagem, o Valéry chamava de linguagem utilitária, essa do dia a dia, né? E vai para canção propriamente dita, você cria uma estabilização nessa inflexão completamente desordenada que a gente tem na hora que está falando. Porque na hora que está falando, o que interessa para a gente são os acentos de compreensão, compreensão do que o outro está dizendo. Então, você não precisa musicalizar, você não vai repetir do mesmo jeito. Então, musicalizar é sempre estabilizar a sonoridade. Né? Você não precisa musicalizar. Quem, aliás, dá um exemplo disso perfeito é o rap. O rap, vocês podem observar que são sempre os autores que cantam. É dificílimo cantar aquilo, porque justamente as oscilações da fala, elas são instáveis. É difícil passar para o outro como é que canta. Não dá para você pôr em notas, não dá para você pôr em ritmos regulares, né? Então, o que existe é uma oscilação entre oralização, que é essa fala da gente, e musicalização. O tempo todo nós estamos nesse processo. Claro que você pega uma canção de bossa nova, por exemplo, a musicalização tem uma certa prevalência. A musicalização é super estável, né? Embora tenha a presença da oralização também. Você pega o rap ou uma música do Jorge Benjor, por exemplo, a proximidade da oralização é muito maior, mas tem musicalização também. Então tem que oscilar nesse espectro, né, que leva da instabilidade
entoativa à estabilização melódica, né? Porque se a gente não estabilizar, a nossa melodia da canção tem o mesmo destino da fala, desaparece. A fala é assim, ela é instável porque a gente vai jogar fora a sonoridade. A sonoridade a gente vai jogar fora. Então por isso que ela é instável, ela não é para ser fixada. Quando vira canção, ela é para ser fixada. Você tem que repetir sempre do mesmo jeito, como se fosse uma poesia. Você tem que repetir sempre do mesmo jeito. Tá? Então, daí tem que ter o aspecto da musicalização. Eu conheci o professor Luiz Tati há, não vou nem falar quantos anos, há muitos anos. Meu livro sobre a Legião Urbana ele foi publicado em 2012. Eu já tinha mostrado o trabalho para o Tati em 2005, por aí, que eu mandei para ele. Ele gentilmente leu meus textos e me deu algumas dicas. E aí, quando eu fui trabalhar na Unilab, eu montei um grupo de hip hop. Na Unilab tem muitos estudantes africanos, rappers, né? E a gente, foi a fome com a vontade de comer, né? Então, a gente montou um grupo de hip hop para falar de questões raciais que eles não conheciam, porque eles não eram negros na África, eles vieram ser racializados do Brasil. E uma coisa que me chamou muita atenção é que no processo de composição eles começavam pelo refrão. Claro, o beat estava lá e aí depois eles construíram o refrão. Sim. Eu falei, nossa, é muito, muito curioso, porque aqui geralmente o rap não tinha refrão. Sim. Mas é comum agora rap com refrão, né? Sim, É comum. sim, sim. Porque até o refrão era um jeito de estabilizar uma canção, a tal ponto que no século XIX, aquelas brincadeiras de rua que havia, né, a música popular era isso, né, não tinha gravação. Então tinha na brincadeira, era uma coisa folclórica e tal. Só os refrãos, né, que as pessoas cantavam, é que se fixavam. Quando as estrofes eram entoadas, elas desapareciam, como se fosse a linguagem oral. Quer dizer, o refrão tem digamos, um papel fundamental na canção, que é estabilizar, que é mostrar que ela tem uma estrutura que não muda, né? Porque senão ela vira... Tudo tem a ver com essa história do problema do descarte. Senão, se você virar linguagem coloquial de uma vez, você joga fora. A linguagem utilitária tem que jogar fora a sonoridade. Ela só fica com o conteúdo abstrato. Né? Por exemplo, estou falando com vocês, se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, para mim basta. Eu não preciso que vocês lembrem minha entoação. É essa entoação que é jogada fora, quer dizer, é descartada. Né? Aliás, ótimo, porque a gente não teria memória para reter tudo isso. Né? Então, a canção tem esse papel de que algumas frases, algumas inflexões entoativas merecem ser estabilizadas para viver para sempre, né? E não apenas naquele momento que você está falando. Eu vi que o senhor mudou o foco um pouco da melodia, letra, para essa ideia de ênfase, modulação, né? Esse jogo que a gente constrói na própria construção do discurso, né? Do jogo retórico, do jeito de falar, né? Eu estava comentando com você antes sobre o Cornel West, que é um filósofo norte-americano negro, que ele tem toda essa formação das igrejas protestantes, e ele fala como um Pantera Negra. E às vezes ele desce uma escala, ele sobe uma escala, né? Essa entoação da fala dele tem todo um efeito jazzístico, né? Ele fala que se adapta e se constrói. Quando a gente fala desse jogo, da fala que permanece, da fala que se esvai, eu tô tentando retomar aqui uma questão que o Luiz Eduardo Soares fez para o senhor, como a gente tem essas intuações na própria política, né? No jeito que as pessoas falam, né? No jeito que os políticos falam. E às vezes fica parecendo que a gente não tem o ritmo ou a gente não tem um ouvido para algumas falas de alguns políticos, né? Como que o senhor... Antes a gente estava falando como a análise da canção, a análise semiótica vai acabando extrapolando o espaço da canção. Porque se a gente toma a oralidade como um contínuo,
a gente tem essas questões das ênfases, modulações como um contínuo também. O músico ouve essas ênfases, e é muito comum músicos pegar falas do cotidiano e colocar dentro da música, né? Ele puxa uma fala do cotidiano, o grito do vendedor, e joga na canção, né? Então, de certa forma, a gente precisa... O Santo Agostinho falava que a gente precisa aprender a ler Deus, né? A gente precisa aprender a ouvir canção no cotidiano também, para desbanalizar o banal também. Não precisa, pelo seguinte, todo mundo que fala aquela língua, a língua da canção, quer dizer, a língua que eu estou dizendo aí é no sentido amplo. Por exemplo, nós que falamos português, os que falam inglês, os que falam francês e tal, já têm as entoações da sua língua introjetadas. Eles não precisam fazer muito esforço para entender inflexão, porque são as inflexões do dia a dia, né? Quando a música é um pouco mais emotiva, ou quando a música é completamente lógica, só eleva e descende, eleva e descende, como tem algumas canções que são assim, né? Eles estão acostumados a depreender essas inflexões tanto quanto a língua em si, a língua descontínua. A língua descontínua é essa que é dividida em frases, palavras, sílabas, né? Essa é a língua descontínua. É claro que todos nós que falamos uma língua temos essa competência, mas todos os falantes têm a competência de entender entoação. Se você faz uma inflexão descendente categórica, eles não têm dúvida que você está afirmando. Quando Roberto Carlos, lá nos anos 60, dizia: só quero que você me aqueça nesse inverno, ele subia e depois, e que tudo mais vá para o inferno. Não tem dúvida que ali era uma afirmação categórica dele, né? Quer dizer, qualquer falante da língua perceberia isso, né? Então, na verdade, você não precisa ser instruído em teoria de canção para compreender no dia a dia. Na verdade, o interesse de analisar canção é para quem quer ser analista de canção, e não para o público em geral. O público entende como qualquer outra, como qualquer filme que ele vai assistir, como qualquer, não é? Como qualquer música erudita que ele vai ouvir. Ele tem capacidade de compreensão, mas no nível que a gente chama de substância de conteúdo. Ele não precisa formalizar nada. Na substância de conteúdo, ele entende qualquer coisa. Até artes plásticas, vê um quadro, você pode ter mais ou menos sensibilidade com aquilo, mas ele entende do jeito dele. Canção também, você entende do seu jeito. Não precisa saber teoria para isso. Agora, quem quer analisar, esse é um outro problema. É raro pessoas que analisam e criam. Isso é muito raro. Normalmente, ou fazem uma coisa ou fazem outra, né? E às vezes fazem bem uma coisa e não fazem bem a outra, e vice-versa. Então, por exemplo, quando você traz análise para uma pessoa que fez a obra, ela normalmente discorda de você. Ela não sabe analisar. Ela sabe fazer a música, né? E o contrário também é verdadeiro, né? A pessoa que sabe analisar nem sempre sabe compor. Aliás, quase nunca, né? É raro que saiba compor também. Então, embora tenha alguns que atualmente é mais comum você ver gente fazendo as duas coisas, mas as duas coisas dependem de treino específico. Não adianta, uma coisa não faz ir bem na outra. Márcio? Eu só estou ouvindo tudo, né? Essa coisa de música, eu tenho convivido muito com isso a minha vida inteira, né? Sou músico de rua, né? Na rua eu me formei, então não tenho nenhuma formação acadêmica nisso, Uhum. mas eu costumo dizer que saí da ignorância graças aos meus parceiros poetas, a quem eu devo parte da minha existência como compositor, porque eu não sou letrista, né? Mas eu gosto de musicar letras, eu faço, na verdade, a ordem inversa do que acho que a maioria faz. Exatamente. Melodia e o letrista colocar a letra. Mas, assim, com a maturação das parcerias, terminou que alguns assim, não, rapaz, mas aí manda uma letra, manda uma música também para mim, para eu Fazer poder também
fazer esse exercício, né, para ver como é esse exercício. E Aham. aí, às vezes eu faço isso, mas na maioria das vezes, o que eu componho é fundamentado na palavra. Então, assim, é um outro olhar da palavra, né, de cada palavra, das sílabas, de como é que está aquele verso, daquele enquadramento, Aham. das curvas simpáticas, né, Aham. das ondas simpáticas da melodia que está ali dentro da palavra como um raio-x, né? Então, assim, essa é uma visão que eu tenho de como compor. E as coisas vão saindo dessa maneira, e às vezes os meus letristas ficam meio confusos, os poetas, que eles não pensaram a melodia daquele jeito, né? Então, é uma outra forma de enxergar essa questão da canção. E, Sim. assim, nessa convivência de rua, é uma coisa que eu venho me interessando há muitos anos, é o estudo de uma coisa chamada chula. Existe um ritmo, né, que chama um subestilo dentro do samba de roda, que ele se chama chula, samba chula. E, assim, eu o apuro que existe nesse samba, porque ele é diferente, eu tenho estudado samba de várias partes do país, o samba está em todo o Brasil, como um todo, é uma coisa, né, e a perspectiva de dizer que o samba da Bahia, na perspectiva das tiaciatas, que foram para o Rio, essa história toda, né, que o próprio Lira Neto confirma isso, e muitos autores confirmam essa vertente, o que não quer dizer que nasceu aqui, né? Mas como bom homem do recôncavo que sou, eu eu vou com essa ideia. Mas existe gente por aí que diz que garante que o samba ele é índio, né, que ele é indígena, né, ou dos povos originários, eles dizem para ele que da Bahia aqui um grupo aqui da Bahia, ele diz que o samba, eles que criaram o samba. E assim, então, mas o que eu estou querendo dizer é que nós, aqui no Recôncavo, o samba chula, que é um subestilo do samba de roda, ele é algo diferencial de tudo que eu tenho visto de samba, né, no Brasil, porque ele parte exclusivamente da leitura da poesia, né, o que eles chamam, o que eles chamam de grito, É. de chula e relativo, né? É o Uhum. grito da palavra. Então, não só o rap, ele dá aquele grito, ele tem aquelas acentuações, mas existe um tipo de samba também que eles gritam a chula, né? Sei. Eles vão para as tonalidades mais altas para reverberar o seu canto. É o canto do grito. É o grito do labor, é o grito da dor. E, assim, esse samba, ele, de alguma forma, ele se construiu aqui e ele tem ele tem início, meio e fim como uma coisa ritualística, né? Quer É. dizer, 3 cantam samba, 3 respondem, 3 gritam a chula e 3 gritam o relativo. Aham. Então, assim, e assim tem todo um processo performático disso, e tudo isso em torno da palavra. Sei. E Uhum. vem também desse processo da oralidade, né. É, deve ser sim. Deve ser. Bom, aí são referências que você tem, eu não tenho isso muito claro. Mas certamente você partir da melodia e fazer a letra, no fundo, é reconhecer a maneira de dizer e inventar o que deve ser dito. Quer dizer, o tema, cabe ao letrista fazer o tema que está faltando. Mas, na verdade, a maneira de dizer está pronta. Quando faz ao contrário, como você disse, de pegar já uma letra pronta, né? Sim, a, simplesmente você tem que decifrar a melodia que está embutida ali nas palavras, né? Porque tem frases. Tendo frases, tem entoação. Então, de uma certa forma, o músico
não sei como você trabalha especialmente, mas eu imagino que você consiga intuir, de uma certa forma, o que está qual é a melodia que está levando aquelas frases, se você fosse dizê-las. Né? Nem que você não pense nisso logicamente, assim, claramente, eu acredito que isso está em jogo. Senão não convence quem está ouvindo. Aliás, não convenceria você mesmo ao ouvir o que você fez, se não tivesse algum respaldo na maneira de dizer, né? Da sua região ou do país, né? Então, eu tenho a impressão que fazer a melodia sobre a letra é simplesmente o processo contrário. Em vez de conceber, criar o que é dito, você passa a conceber uma maneira de dizer para aquela letra. A letra está pronta, então você vai conceber o modo de dizer aquela letra. Você sabe que em música erudita, as canções seguem mais esse aspecto que você está dizendo. Normalmente, o folheto de uma ópera, por exemplo, já está pronto. E daí os músicos, Schumann, Schubert, Mozart, vai fazer a melodia para dizer aquilo. Então, de uma certa forma, é o mesmo processo. Né? O que sim é que depois ficou mais prático no mercado você garantir a melodia, uma melodia que já tenha algum apelo, sobretudo um apelo mais mercadológico, e daí vem o letrista e põe uma letra ali, normalmente com pouca variação de temas. Normalmente é o amor, né, é a tristeza, é a saudade, é o próprio instrumento, né? Mas essa história da melodia para a letra é algo bem mercadológico, que resolveu. É mais fácil fazer assim, para quem está querendo vender disco, por exemplo. Né? É mais garantido fazer assim. Quando eu vejo os textos que o senhor faz sobre canção, tem algumas canções que são protótipos, né? Como Garota de Ipanema, na relação entre letra e canção. A grande junção que conseguiu ser feita na letra de Garota de Ipanema é um grande sucesso estético do cancioneiro brasileiro. É um exemplo desse sucesso Isso. estético. E os descompassos, assim, o distanciamento, às vezes a letra sendo destacada, a canção sendo a melodia sendo colocada no segundo plano, são outras opções estéticas também que têm efeitos políticos diferentes ou efeitos sociais diferentes. Às vezes você tem uma oscilação entre esses elementos que respondem a contextos variados. Mas existe um debate que sobre essa forma, sobre a exaustão dessa forma. Esse debate começou no começo do século XX. O senhor foi um dos que propôs junto com o Wisnik, o Arthur Nestrovsky, a continuidade desse debate e fez canção sobre o fim da canção. Né? Mas é muito curioso como o senhor tem um trabalho todo sobre esse arco da canção, esse debate que acontece na história, e como vários compositores entram nessa história e se posicionam, articulando ele, né? E o senhor diz assim, minha contribuição para essa área já foi dada. A canção, tipo, já trabalho, a semiótica da canção tem uma contribuição já dada. De certa forma, isso indica também que a canção se exauriu para o senhor também? Então, a canção não pode se exaurir por uma questão dela ser uma extensão estética da própria fala. Não tem como acabar a canção, não existe isso. Se Deixa eu, alguém... deixa eu formular melhor. Como forma, como a ópera, de alguma forma, se exauriu do século XIX e não virou uma forma cultural hegemônica, a canção talvez não seja a forma cultural hegemônica da época, mas isso é a hipótese que era debatida também, né? Pode ser, até pode ser. Eu duvido acabar a canção, porque basta nascer uma criança nova, a mãe canta querendo ou não querendo, nem que ela fabrique na hora a canção. Não tem jeito, senão a criança não dorme. Quer dizer, ela não vai ficar falando para a criança, dorme, dorme, dorme. Ela vai cantar alguma coisa, não tem jeito. Né? Então, a ideia de canção é impossível acabar justamente pelo vínculo com a língua falada. Só se nós parássemos de falar, o que eu acho que está muito longe ainda. Mas se a gente não se expressasse mais com melodia e letra, podia ser que não tivesse mais razão de ser a canção.
que a canção é exatamente para estabilizar uma maneira de dizer, com o seu respectivo texto, né? Sua respectiva letra, como a gente diz, né? Então eu acho que a canção o que você está lembrando, eu não me lembro, você está lembrando, acho que de uma palestra que eu fiz há pouco tempo, que falei que, de uma certa forma, o modelo de análise da canção já estava resolvido. É isso, né? Eu acho que já, quer dizer, pelos próprios trabalhos que a gente foi lançando aí, já tá, eu já sei do que consta a linguagem da canção. Aqui eu comentei com vocês oralização e musicalização. Daqui a pouco a gente vai falar da tematização e da passionalização. Esses elementos dão conta de qualquer canção que foi composta. Isso eu acho que já está resolvido. Até porque eu estou pensando em outra coisa agora, no sentido de ver qual é a função da canção para outros temas filosóficos. Né? Essa questão que está me pegando atualmente. Agora, a canção como linguagem, se acabar a canção como linguagem, acabou a própria linguagem oral. Não aconteça. É mais fácil acabar a música do que acabar a canção. Porque a canção qualquer um faz. E música, de uma certa forma, depende de uma certa formação, de uma certa leitura, né? De música e tal, coisa que para o cancionista não depende disso. O cancionista faz canções com o seu jeito de falar, não precisa, né? Precisa ter ritmo, precisa ter musicalidade para lembrar o que fez. Isso sim, mas nada muito além disso. Não, então, professor, eu queria que você destacasse os outros elementos, então, da canção, porque eu estou lembrando desse debate, só para situar, um ciclo de debates que houve no Rio, acho que em 2007, 2008, sobre essa questão do fim da canção, sobre uma fala do Chico Buarque, né, que o Chico Buarque tinha comentado que a Sim. forma da canção tinha acabado, aí É. virou toda uma polêmica em torno disso. Aí seu livro O Século da Canção, de certa forma, dialoga também um pouco com essa ideia da forma, né? A ópera do século XIX, a canção do século XX, né? E aí eu penso os mecanismos de hegemonização, né? A canção era para ser ouvida, tinha um espaço de ouvir canção. Eu morava em Santa Amaro, lá junto com o Márcio mora em Santa Amaro, né? Aí, de vez em quando a gente ia para o lugar lá, assim, e você tinha aquela memória de que aqui foi o lugar onde que o Caetano ouviu pela primeira vez a Bossa Nova, nesse espaço, tipo, porque as pessoas ouviam em público, ouviam em comum, né? Então, tem alguns elementos de experiência da canção que talvez não se repitam, né, em termos de construção social, né? O lugar que a canção ocupava. É nesse sentido que eu estava colocando também. Mas eu acho que talvez a gente tenha outros problemas, e eu acho que quando eu penso em outros problemas da canção, assim, eu não sei como que se vê esse aspecto da inteligência artificial agora, que eles pegam e jogam tudo em algoritmos e jogam a possibilidade de fazer canções como. Uhum. Bom, isso é uma coisa que nós todos estamos à espera do que vai acontecer. Aí não tem muito o que. Quando é evolução tecnológica, isso é irrefreável. Não tem mais, é irreversível, irrefreável, não tem mais o que fazer. Vamos esperar para ver até onde vão as coisas. Pode ser que daqui a pouco percebo que o resultado de uma canção feita pela inteligência artificial fique muito aquém do que se imaginava, né? E pode ser o contrário, que fique bem melhor que as canções dos nossos compositores, então vai dar menos trabalho para a gente, ninguém vai precisar compor, né? Pode ser também. Então vamos ter uma outra, certamente daí vai aparecer um outro tipo de habilidade. Quem que vai manejar a máquina para a máquina produzir isso? E assim vai. Aí não sei. Por sorte, nós temos um revezamento de gerações, esse é um problema de outras gerações, para reflexão. A gente só pode ficar conjecturando o que pode acontecer. Mas não vejo. Isso, para mim, não é um problema. É mais isso. Só um detalhe, igual você falou do negócio do Chico, Uhum. da história dele, de que a canção ia acabar. O Chico estava falando de outra coisa. Ele estava falando da canção. O Chico não é teórico de nada. Ele é um gênio,
um letrista espetacular e tal, mas ele não tava falando de canção no sentido que nós estamos conversando aqui. Ele estava falando da canção romântica, da canção, é aquela relação melodia e letra que fala de amor, que fala de como se fosse Carolina, né? Que isso não tinha mais sentido naquela época, porque ele teve um impacto muito grande com o rap. Ele achou que o rap ia desbancar tudo, né? E que não haveria mais canções do tipo que ele fazia no começo. Mas ele mesmo já partiu para outra coisa. Ele já faz uma música completamente diferente hoje em dia, né? Então, essa evolução é contínua, não tem esse problema de acabar uma coisa e começar outra. Não existe isso. Elas vão se coexistindo, né? E a gente não sabe no que vai dar. Não significa que a canção desembocou no rap. Pelo contrário, o rap quase que sempre houve ali nos meandros da canção, né? Por exemplo, com a feição de samba de break e tal, ele já existia ali, né? De repente ele começou a ganhar um destaque, virou protagonista, né? Mas não tem muito isso. O Chico estava falando do final de uma canção do século XX. Era isso que ele estava achando que tinha acabado. Mas não era uma coisa que ele estava apostando. Ele falou de passagem. É que o Chico disse, vira uma coisa especial, né? Mas porque houve esses projetos Fim da Canção, virou um tema também, virou Não um. ter, Virou um. E a gente acaba todo. De época em época a gente acaba com a canção, com a filosofia, com a literatura, assim, é uma coisa que vende bastante, né? A gente está sempre acabando com as coisas. O Apocalipse é uma coisa que vende bastante, está na beira do precipício. Tem um hotel que fica aí perto da USP, que é o Hotel Beira do Abismo, né? Que os... Na verdade, essa ideia do apocalipse é uma espécie de apocalipse aos poucos, né? Ele vem vindo em cada área, você decreta que está nos estertores. E depois não acontece nada, continua do mesmo jeito. Na verdade, está tudo em movimento, né? Exatamente. Tudo É está uma em movimento. evolução Nada... contínua. É uma evolução contínua. Eu acho também. Eu lembrei daquela música. Oh, poxa, agora eu esqueci. Eu tava lembrando do nome da música. A música que o Chico fez, que ele faz a Caravanas. Ah, Caravanas. e que para a parte musical, que era meio rapeada, ele chamou um funkeiro do morro para ensiná-lo como dividir silabicamente para que a coisa fizesse sentido. Tá, Isso foi. Então, aí o aprendizado da fala, né? é, Porque, é, é, como se o Chico já não fosse um bamba em fala. claro, A fala, claro. para ele, é o maior recurso que ele tem. O tempo todo, ele nunca foi músico na vida, ele é cancionista. Sempre ele foi cancionista. Aliás, músico mesmo só existe o Jobim. Parece que ninguém mais é músico. Músico no sentido de formação musical e tal, não tem. Você tem, digo o Tom Jobim pelo fato dele ter produzido centenas de canções. Claro que existe gente que fez uma, duas, três canções e que é músico. Johnny Alf, por exemplo, tal. Mas não tem uma obra realmente. Os cancionistas mais importantes que nós temos, mais significativos, nunca tiveram formação musical. E nem precisam ter. Eles têm formação cancional. É exemplo de Gil, né? O Gil é um azogue. O Gil é um Não, dos absurdo. maiores cancionistas que o Brasil já teve, de nível internacional, há muito tempo, desde que ele começou. É um cara de uma habilidade tremenda. E não é muito, nunca teve formação musical. E é um grande violonista, Violonista de mão cheia, mão cheia, sobretudo violão arranjador, para cantar, né? Violão para cantar, por isso que é isso. cancionista. Não é violão de ficar fazendo jazz e tal. Ele não Não, é. O lance dele é violão para cantar, guitarra para cantar e tal, né? E é um fenômeno, os maiores do mundo, né? Sem dúvida. Tem um aspecto que eu acho que é interessante, é que o senhor insiste muito, e está muito certo em insistir, que é esse de que você não precisa ter essa tradução. Você não precisa. Essa tradução é o trabalho de professor, né? E algumas pessoas vão ser contrárias a essa tradução, que é o trabalho de. Se você quer estudar canção, é uma coisa. Se você quer fazer canção, talvez o caminho seja outro.
seja né? outra. Exatamente. Porque você tem um aspecto sublime que é de algo que você não consegue traduzir em palavras e que te guia. Se você traduz em palavras, talvez aquilo morra, É, né? Tipo, aham, virou uma fórmula, né? é, Vira a fórmula, vira o algoritmo que o computador vai colocar para criar uma canção do Luiz Tati. Não vai dar exatamente. muito certo, não, mas tudo bem. Aham, Mas é muito interessante porque a canção geralmente é colocada como um aspecto do sublime. A gente pensa a canção no espaço do sublime, e você fez o trabalho de com a semiótica, mostrar os acentos, onde as vogais prolongam para transmitir emoção, os mecanismos de algo que é tido como sublime, né? De certa forma, é como se a gente ama tanto o objeto que a gente vai lá nos filigramas dele, assim, e continua encontrando coisas, né? Nunca acaba. Você é. falou que você tem novas tensões que te movem filosoficamente, né? Quais são essas novas tensões que você está procurando na canção? O que é o sublime que você está traduzindo agora em beleza? Não, a canção tem, isso tem a ver um pouco com o estudo de prosódia. Prosódia é essa relação, né, de melodia e letra. No fundo, esse estudo diz respeito ao fato de que, assim como você tem uma entoação que sempre vai em busca de um acento, que nem nós falamos agora do Roberto Carlos, só quero que você aqueça nesse inverno, é o ponto alto do acento, e depois você tem a descendência, né? Que é exatamente o relaxamento desse acento. Esse tipo de coisa, de uma certa forma, conduz a nossa maneira de analisar os conteúdos da vida. Aquilo que a gente enxerga com mais nitidez são os elementos acentuados. A gente sequer vê o que não está acentuado. E acentuado, evidentemente, para a gente. Por exemplo, é comum que eu não sou muito ligado em artes plásticas. E minha mulher trabalha com artes plásticas, analisa quadros, etc. Eu sou capaz de entrar num lugar que está cheio de quadros, cheio de... Eu não presto atenção em nada. E para ela tudo tem acento, percebe? Ela vem comentar comigo coisas que eu sequer reparei que existia no ambiente. Então, a vida da gente está muito marcada por acentos. Acentos é o que torna aquilo excessivamente visível para a gente. De forma que, de um lado e de outro, as coisas se tornam invisíveis. Né? Para mim, por exemplo, invisíveis os quadros. Né? Já na área musical, uma coisa que me emociona, para ela, às vezes, ela nem presta atenção. Quer dizer, então são acentos na vida que a gente vai fazendo, e esses acentos estão sujeitos a modulações. Aí que entra a ideia também de modulação, que a modulação pode ser descendente, que nem eu falei, de relaxamento, ou a modulação pode ser ascendente, quer dizer, uma coisa que vai ganhando acentuação aos poucos. Tudo na vida da gente é isso, vai ganhando acentuação aos poucos ou descendendo. Isso me parece que é uma prosódia, digamos, mais epistemológica, uma prosódia que eu chamaria de fundamental, que vem da prosódia vocal, por isso vem da canção, entendeu? É claro que tem outros detalhes que eu não vou trazer aqui, porque dependeria de mais explicações, mas basicamente é uma prosódia epistemológica que vem da prosódia vocal. A prosódia vocal é a relação melodia e letra mais simples. Então, se isso aí está entranhado na gente, a gente vê o mundo como acentuação e desacentuação, ou distensão. Eu acho que isso tem consequências muito interessantes. Eu estou pensando até lembrando do Proust e das epifanias dos modernos, de encontrar elementos que te trazem outros elementos que te criam memória, né? E você cria laços, né? O lugar que a canção ocupa para a gente muitas vezes é esse, assim. Você tem uma memória de canções e elas vão se conectando. Você vai criando as suas memórias entrelaçadas com canções, e quando toca a canção você re, recria as memórias ou reencontra versões de você mesmo que tinha passado, né? Uhum. Ou outras relações de mundo, e coisas que você via com sentido, de repente perderam o sentido, e você Isso, reencontra pensando sobre elas, né? exatamente.
eu acho que isso é muito interessante porque eu estudo filosofia africana, estudei filosofia africana trabalhando na Unilab, né? E o É, Leopoldo Senghor tinha aquela teoria dos ritmos, né? Ele falava que o ser era ritmo. Então, se você quiser aprender algo, você tem que entrar no ritmo da coisa. ah, pode ser Você tem mesmo. que, você tem que ter uma participação rítmica. Então, ele não queria cindir sujeito e objeto, né? É, Você tinha que, de alguma forma, entrar no ritmo daquela comunidade. Tipo, como eu vou aprender samba se eu estou do lado de fora da roda, assim? Então, é. tem um aspecto aí que a gente está tá circulando toco, assim, porque a gente falar de canção é estar do lado de fora, de Assim, qualquer forma. é. Agora, por que que todo brasileiro é tão ligado, todo que eu digo, a maioria esmagadora, né? Dos brasileiros é ligada em canção. Então, talvez seja isso que esteja por trás, entendeu? O fato do modo que nós entendemos canção, gostamos de canção, está presente nos outros sentidos que não tem nada a ver com música, de outra natureza. Mas essa maneira de sair em busca do acento e depois distensionar esse acento é uma maneira de nós nos relacionarmos com as outras coisas também. Então, nem que a pessoa não saiba que isso está por trás, pode ser que esteja. É isso que precisa ser argumentado, né? Ainda isso não está ainda muito maduro, mas eu já sinto que dá para criar um modelo interessante aí. Certeza, eu acho que tem um potencial aí para essa É, outra epifania, porque acaba sendo a epifania do Brasil também, de novo, assim. A gente procura sempre fazer epifanias do Brasil. Márcio, é verdade, eu acho que sim. Eu acho que sim. Márcio? Oi, eu estou aqui, estou ouvindo vocês aí, está tudo lindo. Eu prefiro participar ouvindo. Mas, assim, estava falando de uma coisa que é interessante. A coisa da criação é uma coisa fantástica. E essa coisa do inconsciente coletivo, na verdade, o que você está falando é disso, desse inconsciente coletivo Esse que é é meu. musical, de É, certa forma, que é musical. Então, assim, antes de entrar na escola de letras, eu era um compositor. Depois que eu entrei na escola de letras, eu virei outro compositor. Principalmente que eu fui, de alguma maneira, estudar essa questão da sílaba, essa questão de divisão, é, de redondilhas maiores, menores, versos alexandrinos, decassílabos, essa coisa toda aí, né? E, de alguma maneira, para mim, que sou um leitor, terminei virando um leitor de poesia e ver que em tudo a música a partir da palavra impressa, né, em estado quase que dicionário, mas quando ela vira frase, ela já pressupõe uma melodia, sim, né? e, exatamente. e, e a música, mesmo ali parada no papel, mas ela já está em movimento quando É. você olha, quando você... Então, Hum, é uma nova espécie é uma nova performance. Quando a música ela já vira uma coisa mais performática, né? Você já olha para ela e já vê o movimento, ela já movimenta nos seus olhos e nos seus sentidos. uhum, Acho isso, essa coisa. E isso acontece também com a pessoa que vai para a universidade achando que é poeta. O cara é poeta e ele vai, a primeira besteira que ele faz é ir para o curso de letras. Quando ele chega lá e que pega algumas, algumas, algumas cadeiras lá que o professor chega batendo no estômago, e ele olha para si mesmo e diz: que merda é que eu estou fazendo? E boa parte pega toda essa criação e ou queima ou bota na lata do lixo e mata o poeta, né? E termina virando o professor, quando não larga o curso. E o mesmo acontece com música. O cara que é compositor e tal, hum, e aí ele vai para a escola de música, ele vai fazer aquilo. São raros os que conseguem se manter dentro da é, escola, porque eles entram em choque com uma outra realidade e nem sempre dá para conviver essas duas coisas, não dá para fundir, nem todos conseguem, de alguma forma,
fundindo. Na verdade, o que eu estou falando é das minhas experiências, né? Aham, Minhas poucas experiências com ah, o universo de música e de poesia e de letrista. E aham, eu também achei que era letrista algum dia na minha vida e depois, quando os poetas começaram a me mandar algumas letras, eu desisti imediatamente. Disse, olha, é melhor ficar do lado da música, mesmo ah, não sendo músico, mas ah, aí eu posso inventar a canção aqui. ah. Eu até acho que o poeta também é diferente do letrista, né? Hum, O poeta pode escrever, inclusive, livros para serem publicados visualmente, né? Não sim, necessariamente está dependendo de melodia, né? Às vezes ele obedece parâmetros de métrica, etc. Às vezes nem isso, né? Mas não é difícil pensar no poeta como no lugar do letrista. Simplesmente porque o letrista tem que fazer uma letra que combine com a melodia. E para o letrista não interessa se ele vai ser considerado um poeta ou não. É isso que é um certo. Uma vez tem um filme muito interessante da Helena Solberg que se chamava Palavra Encantada. E nesse filme ela entrevista o Chico. E pergunta para o Chico essa questão, né, se ele se considerava um grande poeta, porque afinal o Brasil já tinha eleito o Chico como o maior poeta do Brasil naquele momento. Isso faz uns 10 anos ou mais. O Chico falou assim: eu nunca escrevi um texto na minha vida sem ter melodia. Eu não sei o que é escrever texto. Eu nunca escrevi. Não escrevi uma frase que não tivesse melodia antes. Por isso que ele até hoje tem aquelas fitas cassetes que ele guarda desde a época da fita cassete, né? Que ele não conseguiu ainda ter tempo de pôr letra. Mas se não tiver a fita cassete, ele nem começa, porque ele não consegue fazer. Ele diz assim, eu fico até constrangido perto dos meus colegas, que são poetas realmente, porque jamais eu faço poema, eu não escrevo um poema, nunca na minha vida escrevi poema. Eu só comecei a fazer letra porque as pessoas me mandavam melodia. E eu mesmo, quando começava a compor, eu compunha antes a melodia. Isso é interessante, porque que mostra uma outra habilidade, a habilidade de fazer haver compatibilidade de letra com melodia. Letra é sempre aquilo que se compatibiliza com a melodia. Por isso que é bom a gente até ter esse termo em destaque. E poesia pode dar certo ou pode não dar com a melodia. Até muita gente que tenta melodizar poema, eu conheço muita gente que ficou frustrado, não deu certo. Aquilo lá não foi feito para combinar uma coisa com a outra, né? Então, é interessante, não é a mesma coisa o poeta. Daí, disso decorre uma outra questão. Poema não é poeticidade. Poeticidade, você pode dizer que um filme é poético. Pasolini, por exemplo, só fazia filmes poéticos, né? Isso é poético. Então, você pega uma letra do Chico e fala, poxa, essa letra tem uma poeticidade forte, tá certo, pelas rimas, pelas aliterações, pelas assonâncias e tal. Isso é poeticidade. Agora, o problema dele era fazer combinar com a melodia. Ele fez aquilo lá 1000 vezes para fazer essa compatibilização, né? Então, na verdade, o esforço do letrista ou do melodista que vai fazer a canção é estabelecer compatibilidade e não fazer um poema, né? Embora a gente saiba, muita gente diz, ó, não, o cara fez um poema incrível. Isso você fala na linguagem coloquial, mas na verdade não é o poema que ele fez. Se deu certo é porque é uma letra. mas pode acontecer de uma letra também ela ser tão poética que não necessariamente precisará Da estar melodia. atrelada à melodia para poder sobreviver Isso. dentro Daí, do daí espaço da também é um poema. literatura. Daí também é um poema, é outra coisa. Ela vira um poema, ela não precisa da melodia. Tudo bem. Né? Onde, Mas onde aí Chico Buarque faz isso bem, o próprio Caetano, o próprio Gil, é, principalmente o Gil faz isso muito bem.
É, Tem é, coisas que de Chico, basicamente Chico, que você pegar e separar, eu acho que sobreviveria como poema algumas coisas, muitas exatamente, coisas. exatamente. Ah, Se sobreviver, é um poema. Né? Agora, o fato de ter poeticidade não significa que fica melhor a letra. A letra fica melhor se ela se compatibilizar melhor com a melodia. Né? e pensar que a própria literatura ela já viveu um bom tempo amparado pelo sistema melódico, né? Sim, durante Como, muitos como, anos foi como assim. diz o velho Chico, quando as notas eram surdas, quando um Deus sonso e ladrão fez das tripas a primeira lira que animou todos os sons. Tá vendo? Daí nasceram as palavras, arrobos de bandidos, tal, e por aí É, ele vai, entendeu? exatamente. Então, assim, em algum momento elas viveram juntas e a música conseguia viver e a poesia conseguia viver e viveram juntos muito tempo, e depois se separaram por um bom tempo e tornaram-se juntas, e essa relação é uma relação É. muito louca, né? E nem precisa ser na época mesmo. Você pega um Carinhoso, por exemplo, foi composta 20 anos antes de aparecer a letra. O Sim, Pixinguinha já tinha feito. Daí o João de Barro, o Braguinha, sim. fazer 20 anos depois. Mas se ele conseguiu fazer aquele entrosamento incrível, virou canção. Acabou, né? Acho. Aliás, ficou muito mais conhecida depois que virou canção do que enquanto música pura, né? Eu estou pensando aqui como num aspecto que o David Byrne, eu acho que ele que destaca, que é o meio de difusão, assim. Se você faz canção para tocar na catedral, é uma coisa. Se você faz canção para tocar no teatro, é outra coisa. Se você faz canção para tocar num trio elétrico, é uma coisa. Se você faz canção para tocar no Walkman, é outra coisa. Assim, os mecanismos de difusão acabam modificando a canção. Eu estou lembrando aqui dos paredões aqui em Goiás, os paredões de som, de repente o pessoal começa a fazer a canção citando o próprio paredão, e tem que colocar o grave e o batidão, porque faz parte daquele produto, né? É, Essas modificações tecnológicas acabam modificando aquilo que a gente chama de canção também. Mas eu tenho um aspecto que eu acho muito interessante, que é esse aspecto da fixação, né? Ah, Principalmente na filosofia, o pessoal tem nostalgia do silêncio, assim. O que vale mais é aquele silêncio do que não foi gravado, quando a forma de vida era pura e não havia autoria, e a canção ela era, como vou dizer, espontânea, né? As pessoas cantavam como verbo, não havia canção. Quando a canção foi gravada, o verbo acabou. e eu diria, a canção começou porque houve gravação, Sim, sim. senão nem haveria. Mas é o mesmo dilema da filosofia, assim, o Sócrates foi filósofo, não escreveu nada, mas É, Platão escreveu. Aí reclamam do Platão. Então, eu acho que tem um dilema muito engraçado, por isso que eu falei que o pessoal da filosofia acaba valorizando mais o silêncio do que a palavra, porque vai procurar esse silêncio primordial entre a fixação, essa corrente né, essa parte vamos dizer assim, da banalidade do comum, né? A gente tem sempre esses saltos, né? E às vezes, para a poética da canção, talvez para a forma não tenha grande novidade, assim. O pessoal começa a repetir uma forma muito padronizada para responder como um produto, né? Eu sei que você não vê isso como um problema. Eu sei que você fala sempre sobre de uma perspectiva que não é nessa perspectiva, eu vou usar a palavra ressentida em relação à forma pura da canção, a um purismo de qualquer coisa, né? Mas como que você avalia essa possibilidade, eu vou falar possibilidade política da canção no Brasil hoje? Porque não tem como falar que a canção tinha um papel central em relação à imagem política do Brasil, né? Como que você avalia isso hoje? eu acho que você está se referindo aos anos 60, né? Aos anos 60. Eu acho que desde da criação do Brasil na década de 30, a É, ideia de canção está presente, né? não, sim, mas que teve participação direta na Sim, sim, sim. foi nesse É, momento, né? uhum, uhum. Né?
O que havia antes era mais, no lugar das memes de hoje, havia canções satíricas, né, aos políticos e tal. Mas começou a ser uma coisa mais participativa nos anos 60 mesmo, e depois só voltou agora no momento do rap. O rap com uma coisa mais identitária, que isso não havia naquela época, né? Naquela época era ainda aquele velho socialismo que estava em jogo, das diferenças de classes e tal. Então, tinha a canção, nesse momento, ganhou um peso forte como espécie de bandeira, né? Quem usou isso da forma mais radical foi o Vandré, né? O André realmente apostou tudo nisso naquele momento, e depois também, inexplicavelmente, abandonou tudo, né? E nunca mais compôs e tal. Agora, eu não vejo a canção. Eu acho que assim, ela pode eventualmente estar a serviço de alguma coisa. Aliás, às vezes até sendo pega de surpresa, né? Quer dizer, o autor fez por uma razão e depois aquilo foi adotado como símbolo do movimento e tal, e o autor nem estava pensando nisso. O que surgiu e ficou uma coisa mais perene, eu acho, é a maneira do Caetano de compor. Lá uma vez ou outra, ele faz uma canção, Podres Poderes, por exemplo, como ele fez nos anos 80, né? E aquela é uma canção muito bem feita, mas muito mais bem feita do que as dos anos 60, muito mais audaciosa, né? Do que as que foram feitas no ano 60. Anos 60 era quase que uma espécie de um filme, tinha uma narrativa, tinha uma história sendo contada, o Vandré fazia muito isso, e não eram fracas, não eram canções fortes, melodias interessantes também, mas muito simples demais. Era uma coisa que até brincavam na época, a forma era conservadora, né? E o conteúdo queria mudança e tal, e a forma extremamente conservadora. Já no Caetano de Podres Poderes, ambas as coisas são modificadas, não só o que está sendo pedido na letra, mas também a maneira de dizer, né? Aquele jeito dele com aquela rítmica incrível, enquanto os homens exercem seus podres poderes, né? aquela, aquela, digamos, o aspecto rítmico ganha um realce extraordinário, e a maneira rápida de dizer todas as frases, né? Então, eu acho que sempre vai ter, sempre vai acompanhar. O rap, às vezes, é muito feliz nas produções, aliás, muito mais feliz do que, a meu ver, as canções dos anos 60. Eu acho que o rap faz com muito mais força atualmente, e até porque está identificado com quem está cantando. Tem uma identidade forte com quem está cantando e tal. Eu tenho a impressão que o protesto sai mais interessante. O que me interessa mais aí é, é o papel da melodia. A melodia no rap, ela é neutralizada, ela não pode ficar com muitas inflexões nítidas, porque senão vira canção romântica. Você tem que deixar a melodia muito digamos assim, em função da letra. A letra que está valendo. Então, a melodia fica em função da letra, o tempo todo fazendo inflexões, mas fazendo inflexões rente à letra. Não é para... Ela não tem autonomia. Ninguém assobia o rap, né? Um cara ouve o rap e sai assobiando. Não existe isso, porque daí seria extrair a melodia da letra, né? Então, esse tipo de compromisso é muito mais radical do que aqueles compromissos que, na verdade, a melodia tinha uma certa autonomia, as melodias do Vandré, por exemplo, né? E fazia uma espécie de compatibilização com a letra, daquele jeito de criar passionalização, sobretudo passionalização, né? Vem, vamos embora, que está, não é? Fazendo durações vocálicas, né? Justamente para dizer que alguma coisa está faltando. Sempre quando você tem durações vocálicas, é que alguma coisa está faltando. Por isso que as músicas românticas são lentas, porque as vogais duram mais, e isso significa que você sente
necessidade do outro, ou no futuro, ou saudade do passado. Né? São as duas possibilidades. Então essas canções dos anos 60 eram assim. Isso eu tenho a impressão que dificilmente vai voltar outra vez, essas dos anos 60. Eu acho mais dinâmica alguma transformação do rap. O rap mudando um pouquinho e tal, a evolução acho que está mais por aí. Mas você não acha que é possível usar formas antigas para trazer valores retrógrados também, não? Eu estou fazendo uma crítica aqui. Por Ah, exemplo, eu estou aqui em Goiás, a terra do sertanejo, a capital do sertanejo, né? isso, E aqui a gente já se apropria o sertanejo não é um ritmo propriamente, ele se apropria de ritmos, né? Ele se apropria é praticamente uma banda de rock no palco hoje. realmente é. Tipo, só que com aceleramento maior, porque ocupou o espaço do axé, então tem que fazer canções dançantes. A temática modificou por causa disso também, né? Isso, exatamente. É uma indústria vinculada ao rodeio, vinculada ao agro, Isso. vinculada, tipo, é, São não há quase, são quase funcionais, né? isso, São isso. muito funcionais, né? E que letras de uma cotidianidade É, que são para ser esquecidas, tipo, deveriam ser esquecidas. mas não é o caso. É para que aí é mais a questão da penetração para ser cantada pelos fãs. Então, essas melodias muito nítidas, elas são fáceis de absorver, são muito importantes os refrãos, sobretudo com os refrãos lá em cima, né? Quando aquele refrão que corresponde ao Travessia, solta a voz nas estradas, esse tipo de coisa é sertaneja. Isso aí tem base sertaneja. Roberto Carlos gosta muito disso também. Uma segunda parte com transposição de tessitura, né? Isso é um grande acento, é um grande acento que todo mundo canta junto e tal, né? Isso é uma coisa. Você tinha falado de uma fórmula praticamente de composição que levasse alguma coisa assim. O sertanejo tem uma fórmula por trás e que dá muito bom resultado. Aliás, eles até se surpreendem às vezes, porque saem melodias lindíssimas. A maioria das vezes são muito repetitivas, mas lá uma ou outra você reconhece que tem uma melodia linda ali respaldando o que está sendo dito na letra. Como é o caso do É o Amor, cantado pela Maria Bethânia. Ela pegou e retirou a melodia e fez de um jeito que, eu me lembro da primeira vez que eu ouvi, eu não reconhecia a música. Achei só uma melodia linda. E depois fui ver que era o amor sem aquelas digamos, eram aqueles efeitos típicos da música sertaneja, que fica fazendo nas vogais, né? Ela tirou isso, ficou simplesmente as frases com as inflexões lindas que o Zé Camargo tinha feito, né? Mas é um movimento inteligente, viu? O movimento sertanejo, porque no cansaço dessas canções, muitas vezes muito melódicas e maçantes, tendo um show, então, para mudar um pouquinho, eles botaram um pouquinho, eles aceleraram um pouquinho o bolero, transformaram alguma coisa em arrocha, e agora estão fazendo uma coisa chamada piseiro. Piseiro. Chama-se piseiro, uma música romântica, só que mais acelerada, tipo festa de rodeio, então dá para ficar parado, então e aí um violão bem batida a moda de cateretê, alguma coisa assim, que eles estão transformando em algo meio que pop, é uma coisa interessante, né? Tá vendo? Chamada Eles têm que mudar também. piseiro, porque você vem aqui naquela coisa meio que maçante, as pessoas apaixonadas, mas tem uma hora que eles dão uma espécie de batidão e o ritmo acelera um pouquinho para as pessoas agitarem. Então, todo o show ele é feito para isso, né? São transformações paulatinas, né? Eles não têm pressa de fazer grandes revoluções. Eles estão querendo que se assimile uma coisinha aqui, outra ali, né? Elementos, como você lembrou, né? Às vezes do axé,
elementos do rock, elementos, quer dizer, eles não são bobos, não, eles estão Não, fazendo não. uma absorção interessante dos outros Porque, grupos, né? porque o sistema de rádio e televisão, isso ele já domina. Pois Essa é, parte, totalmente, essa parte ele já domina, né? Parte totalmente. de comunicação, tudo é muito profissional. Aí é um outro aspecto, porque a parte de produção é muito bem conduzida, porque rola muito dinheiro. Quando rola muito dinheiro, você contrata os melhores em cada setor, né? É o que eles fazem. São produtores exímios, sabem colocar o produto deles onde eles quiserem, né? Então, o dinheiro não falta ali. Agora, eles estão tendo digamos, a esperteza, né, de não deixar a coisa paralisar. Né? Você não vira a música caipira. A música caipira é uma música paralisada. É sempre do mesmo jeito. Quem gosta de música caipira pode ouvir que é sempre do mesmo jeito. Né? E muitas vezes se critica a música sertaneja porque não é autêntica como a música caipira. Mas exatamente é isso que faz a grandeza deles. Eles estão transformando, já não é, você já não escuta mais como música caipira. Ele é outra coisa. Né? Então, eu acho que tudo isso é importante levar em consideração. Eu acho que é muito curioso que eles são a modernização do interior. O pessoal Isso. usa a roupa moderna e traz esse estilo moderno porque incorpora o rock. O rock traz essa ideia de você criar sua identidade, né? E Isso. é muito curioso. Onde o rock não deu certo, os roqueiros não deu certo, eles eram bregas de início. É. É. Tipo, os roqueiros do Iê viraram Amado Batista, Odair José, foram chamados de brega, né? Sérgio Mas, Reis, né? mas o Pet com Banana também não era uma banda de axé de início, era para ser uma banda de rock também. Então, assim, as pessoas vão incorporando outras linguagens, indo para outros caminhos. Mas a ideia da modernização está presente e é muito ruim julgar em bloco tudo. É. Mas é muito interessante se essa semiótica da canção fosse utilizada também nessas canções mais popularescas, mais populares no sentido amplo, porque você vai ver o mecanismo sendo realimentado e como funciona. Tem um manual da canção sertaneja aí que se repete, e as variações é que dão a riqueza para a situação, né? Eu acho também. E outra, viu? As composições são muito bem feitas. Nisso que a gente estava comentando no começo, em termos de compatibilidade entre melodia e letra, são perfeitas. Por isso que emociona, por isso que as pessoas gostam de ouvir muitas vezes. Quer dizer, isso tudo tem a ver com a compatibilidade entre melodia e letra, que é muito bem feita. Isso mesmo. Tanto no sertanejo mais tradicional, né, como no sertanejo mais evolutivo, mais transformador. Né? Talvez tenha um tipo de presunção de cima para baixo que às vezes acontece na canção popular, quando vem de a MPB é vista pelas classes populares, né? Como se Ah, fosse uma presunção de alguém que fala por todos, né? É muito curioso como há essa despretensiosidade, ah, entre aspas, aí, ah, que acontece copiar a fala cotidiana, ah. copiar o aplicativo que está fazendo sucesso, começa a ser citado. Você quer se aproximar, de alguma forma, se colar no cotidiano, e aí a canção também não é feita para ser. O que eu estava querendo dizer, assim, que ela é feita para ser esquecida, é que às vezes ela rememora um evento que está acontecendo naquele momento, e é para aquele momento, é uma fotografia, né? Sim, é uma espécie de canção crônica, né? É uma É, crônica daquele momento, né? Naquele é. lugar e tal. Eu não sei se o pessoal faz coisa diferente, porque eu acho que o Lenine, por exemplo, é um grande cronista, Também, é. num outro sentido. O Com Chico César, com outros recursos. Ele é um cara com muito mais recurso musical, né? De sim, sim. instrumentista, tudo isso. Mas isso não significa que a composição dele será melhor sempre. Às vezes não. Às vezes tem músicas sertanejas brilhantes, né? Olha, só para lembrar, uma dupla de compositores extremamente desprestigiadas, que é o Sullivan e Massadas, né? Que faziam as canções da Xuxa, e, e são autores de uma das melhores melodias que eu já ouvi na minha vida, que é o
Dia de Domingo, que até a gravação principal é da Gal Costa com o Tim Maia, né? Aquela é uma coisa preciosa. E eles sempre foram considerados autores bregas. Agora já está mudando a coisa, já estão descobrindo algumas melodias, algumas canções deles, e dificilmente alguém compõe de forma tão brilhante. E por quê? Porque eles só fizeram isso na vida. Eles treinaram fazer canção. Então, eles ficaram com uma habilidade tremenda em estabelecer relação de melodia e letra. Fazia coisas muito simples para consumo imediato, mas fazia coisas para a eternidade, como essa canção do Tim Maia e a Gal eternizaram, né? Esse aspecto eu acho muito interessante, pensar que o Gil fazia publicidade, fazia canção por publicidade, o Tom Zé também trabalhou na... E, tipo, tem que fazer uma música para propaganda de carro, ele vai... É muito fácil, né? É muito fácil e ganha muito bem. Mas tem que ter algum talento. Professor, eu vou passar para 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. São perguntas um pouco fora da sua formação, mas com certeza fazem parte da sua formação. A primeira delas é uma pergunta chata, que é: o que é filosofia? Meu pai dizia que é uma ciência tal sem a qual o mundo seria tal e qual. Mas eu acho que era um escárnio dele, né? Mas, Eu me gasguei aqui. Mas é uma boa resposta. mas, na verdade, eu não acho isso. Eu acho que é até um núcleo, por exemplo, nos centros universitários. Eu acho que a filosofia deveria ser o núcleo da universidade. É ali que tem a reflexão sobre tudo. Até as ciências exatas, ciências naturais, todas são objetos de reflexão da filosofia, não só as ciências humanas. Então, eu acho que é uma espécie de pivô de todas as áreas, a meu ver. Ótimo. É, qual das filósofas ou filósofos que o senhor conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? É que é difícil atualmente a gente saber o que é filósofo, é mais a postura filosófica, né? Uma postura filosófica que não sei se todo mundo considera apenas a postura literária, mas eu acho que, como filosofia, ele é mais forte que todos, é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é o maior filósofo que, se você levar em conta apenas o conteúdo do que ele está dizendo, não as tramóias de linguagem, nada disso. Levando em conta os conteúdos. Eu acho ele muito mais interessante do que filósofos que estão estudando, né? Eu acho que a gente tem que levar em conta, por exemplo, acabou de falecer o Milton da Costa, né? Que foi um grande logicista, importante, mas eu não vejo tanta influência, mesmo nas humanidades, como Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um pensador que passou por tudo, né? Eu prefiro isso, porque eu não acho que aqui no Brasil você tenha uma escola filosófica muito nítida. Sempre o filósofo faz outra coisa, não é só aquilo, né? Sempre o filósofo faz outra coisa. Então, a gente tem que ver a filosofia como uma espécie de um reduto onde vários pensadores se encontram, né? Se encontram na reflexão. A pergunta seguinte seria: qual o seu filósofo ou filósofa favorito? Mas eu acho que, de certa forma, você já respondeu, né? Eu iria mais para um literato como o Guimarães Rosa. Talvez me ocorra, por exemplo, eu gosto muito de um autor que, bom, eu conheço, inclusive, pessoalmente, que é o Antônio Cícero. Ele, como filósofo, é muito interessante. O Mundo Desde o Fim é um livro impactante. Então, com um filósofo mesmo que se apresenta como filósofo, além de ser poeta, eu diria que é o Antônio Cícero. Eu lembrei aqui do Antônio Cícero, porque ele tem uma defesa do cartesianismo, né? De uma perspectiva cartesiana, né? E o Caetano também tinha uma perspectiva meio cartesiana. Aí, quando o Tom Zé vai falar do tropicalismo, ele parte da semiótica. Ele fala: não, Tá vendo? eu não sou cartesiano, eu tô na semiótica aqui. Eu falo, tipo, é uma briga de cachorro grande, né? Ninguém foge da filosofia.
professor, eu queria pedir indicações se você quiser indicar de livro, música, se eu estiver ouvindo, vendo, só para indicações para os ouvintes. É que a gente normalmente lembra do que acabou de ver, né? Acabou de... Filme, eu gosto muito do filme Pobres Criaturas, do último Oscar aí, né? Eu gosto muito desse filme, fiquei muito bem impressionado. Bom, músicas, de uma certa forma, eu não tô acompanhando de perto muita coisa, porque quando você está fazendo, você fica quase que absorvido naquilo que você está produzindo, não sei te dizer, não tenho ouvido nada em especial, assim, que não tem, realmente não tenho ouvido nada de especial. Na literatura eu acabei de ler um livro de contos, que, na verdade até são crônicas, muito bem compiladas pelo Augusto Massi, que é um professor de literatura brasileira. Ele compilou contos não, crônicas do Fernando Sabino, o Vinícius de Moraes, o, o Paulo Mendes Campos, tem mais dois, o Zé Carlos de Oliveira e o Sérgio Porto, que era o Stanislau Ponte Preta, né? E tinha mais um, Sérgio Porto, tinha mais um que eu acho que eu não tô lembrando agora, e que se chama Os Sabiás da Crônica. Os Sabiás da Crônica. São crônicas. Eu estou muito interessado atualmente em textinho curto, porque é ali que eu mostro uma análise como é que pode ser feita, que o sentido é definido rapidamente. Então, crônicas, para mim, tá sendo essencial, né? E, então, esse livrinho eu acho muito bom. É um livro que saiu já há uns 2, 3 anos, Os Sabiás da Crônica. Tá certo. Eu vou indicar aquela pilha de livros que eu tenho aqui com o nome Luiz Tati. Esse livro, O Século da Canção, eu acho que ele é o irmão do O Cancionista, né? Esses dois aqui são a biblioteca básica para quem quiser pensar a canção. Você pega a canção e vê as transformações ali, você vê os mecanismos dela, e isso vai te armar para poder pensar a canção de forma mais ampla. E aí, o Todos Entoam é um texto que traz outros aspectos, aí você vai se aproximar da obra poética, criativa do Tati também. Eu acho que, para quem quiser também fazer esse passo, para quem conhece as canções do Tati, porque as canções do Tati todo mundo conhece, né? Assim, meu filho tem 4 anos, então, através do Palavra Cantada, ele conhece algumas canções do Tati também, que ele tem algumas canções lá com o Paulo Tati. Então, a gente faz parte dessa formação nossa também, as canções do Tati. Ô Márcio, o que você quer indicar para a gente? Isso que você indicou está bom demais. Minha última leitura aqui foi, eu estou lendo sobre samba, né? As origens, uma história do samba, as origens de Lira Neto, né? Ah, Na verdade, eu estou mergulhando aí nesse universo, e também tem o texto o livro de Tati que você me presenteou também, que faz parte, que vai fazer parte desse meu trabalho, né? E estou lendo sobre samba, sobre a história do samba chula, a história do samba de roda, do recôncavo, do samba do Brasil, essas coisas que eu tenho lido para poder realizar meu trabalho, né? Mas eu gostaria de uma pergunta que eu não fiz no início, mas que eu queria fazer agora. Na verdade, é isso. Por exemplo, se você me perguntar uma música, aí eu vou lembrar Travessia, eu vou lembrar Carinhoso. Olha quantos anos tem isso. Eu posso lembrar até de Sampa ou de Super-Homem a canção. O que está acontecendo com a música popular brasileira ou com a música mundial, talvez? As músicas mais recentes, a gente já não tem memória. O que foi gravado há 2 anos atrás, raramente eu me lembro.
mas as músicas de 30, 40, de 50, de um século atrás, elas estão presentes na minha memória de uma forma pesada. E eu sinto que não é só comigo isso. Isso parece que, por exemplo, você falou do rap e aqui o pagodão, tudo bem. No ano que a música é lançada, é o sucesso, todo mundo canta. Um ano, 2 anos depois, ninguém se lembra dessas canções. Aí eu pergunto, o que acontece com a música? A É, que se dá isso? sabe que eu acho que a mudança maior não foi nas músicas. As músicas continuam, inclusive, em termos de quantidade, um número até maior. O que sim que elas estão dispersas nas redes, estão dispersas nos streams, nas plataformas e tal. E nós não podemos esquecer o seguinte: a gente viveu uma época em que a música era central não só na vida da gente, mas nos meios de comunicação que haviam na época, como, por exemplo, a televisão e o rádio. O que fez essa música que a gente conhece até hoje foram esses dois veículos, rádio e televisão. E o rádio e televisão era um só, quer dizer, não tinha dispersão. Inclusive, eles faziam, para a música pegar, tinha que tocar muitas vezes a mesma música. Na época da Record, a televisão era voltada para a música era mais importante que novela. Então, os festivais, aquelas coisas, o programa da Elis Regina, o programa do Roberto Carlos, o programa do Wilson Simonal, aquilo lá deixou a música no centro digamos, da cultura brasileira durante muito tempo. Depois, quando amainou a televisão, continuou no rádio. O rádio, tocar no rádio era a ambição de todos os artistas, né? Tocar no rádio, porque ali aliás, as pessoas que se formaram tocando no rádio nunca mais saíram do destaque, né? Pega uma Rita Lee, por exemplo, até o fim da vida dela, ela ficou, mesmo tendo parado de produzir no final, já não precisava mais. Mesma coisa essa turma toda, o Caetano, o Gil, o Chico, né? Todo mundo que saiu nessa época não precisou fazer mais nada, embora eles façam, porque eles são muito criativos e tal, mas não precisava. E agora não, agora nós temos as coisas em plataformas diferentes, nós temos que ir atrás, não adianta ligar a televisão que a gente não vê o que a gente está querendo, não adianta a gente ligar o rádio praticamente não existe, a não ser dentro do carro, as pessoas usam mais para ouvir notícias, né? Então, eu acho que, sobretudo, é uma questão de concentração. Nós passamos um período que a música estava extremamente concentrada em dois veículos, rádio e televisão, que dominavam a cultura brasileira, cultura popular, né? E agora não existe mais isso, é mundial, e a gente tem que ficar procurando nos escaninhos do computador onde que tem tal programa, onde que está. Aí muda, quer dizer, você não recebe as coisas por osmose como era antigamente. Então, acho que é mais difícil fluir, mas não por falta de criação. Eu acho que existem discos e gente lançando músicas individualmente sem parar, e coisas boas, coisas bem legais, mas é de forma dispersiva. A Ô, mim Márcio, parece. Márcio, como é que é o nome do maestro da Filarmônica que recebeu o prêmio da UFBA de ouvido, tinha uma banda de rock que tocava bossa nova? Como é que é o nome do maestro, você lembra? Ah, Miguel Lima, Miguel Miguel Lima. Lima. Ah, então, professor Luiz, o Miguel Lima tinha uma banda de rock que tocava bossa nova em 62 lá em Santa Mara. Não, oxe, Era um trio que eles tocavam junto, bossa e rock, né? é, Eu acho isso muito bacana, porque quando a cidade é pequena, você não tem espaço para ter as tribos e se distinguirem por tribos. Quem gosta de música e toca tudo, né? E eles tocavam tudo ali, esse trio, né? E o maestro, ele recebeu há pouco um prêmio da UFBA, porque ele tem ouvido absoluto, trabalhando na Filarmônica durante muito tempo, né? Aí quando eu vi essa história, quando eu morava lá em Santa Mara, eu falei, olha só, então o Caetano veio daqui, desse lugar pequeno, onde não tem espaço para você separar e tribalizar as diferenças que acontecem na cidade grande, porque cada ritmo estava vinculado a um modo de vida, né? Com as gerações, os ritmos e os modos de vida também se misturaram. Não tem mais um modo de vida puro, sabe? Porque senão não tem como você reeditar a reivindicação de um modo de vida como o punk,
então, eu acho que isso também faz com que a música perca um pouco do seu poder, que ela tem formação de identidades, como tinha antes, né? Ou se modifique, né? Não sei. Mas eu acho muito interessante essa história do Maestro Miguel, porque a gente não pensa que a cidade pequena tem um poder, o poder de sintetizar as coisas por falta de músico. Você não podia gostar só de rock, você tinha que tocar tudo, né? Então, eu acho interessante isso. Então, uma dica para o pessoal que está ouvindo também, vá para Santa Amaro, vai conhecer Santa Amaro. Tem uma religião muito boa lá, que é a religião de Santamarense, né? Que o pessoal tem que ir pelo menos uma vez por ano, voltar a Santa Amaro, né? Ir para as festas de começo de ano. E aí eu vou fazer a minha indicação, porque eu morei em Santa Amaro, e o Márcio era o meu anfitrião sempre lá em Santa Amaro, me levava para conhecer a música, os lugares, e tem um CD dele chamado Do Tamanho do Mar. A primeira parte do CD, você pode ouvir ele inteiro como um samba corrido. São várias canções, só que é como se fosse uma emendada na outra, e você vai ver que ali a música está em função do ritmo. Tem uma coisa do ritmo, essa coisa do ritmo do trabalhador, o ritmo do cotidiano, né? Eu acho muito, muito interessante como essas singularidades acontecem, né? A gente estava falando da canção, e a canção está vinculada com a vida, com o cotidiano, com a fala das pessoas, com o trabalho delas. A gente constrói linguagem para construir mundo, a gente constrói canção também para habitar nesse mundo, né, professor? É isso. Por aí. Professor, muito obrigado pelo diálogo. Que agradecer muito. Queria pedir desculpa também, porque às vezes parece que eu podia ter amarrado um pouco mais o roteiro, mas eu achei que ia ser Bom, melhor deixar solto. Exatamente. A gente entra em assuntos que não entraria se fosse uma coisa muito amarrada, né? E às vezes eu fico pensando que aquilo que você já disse, às vezes é bom repetir, porque é o topos, né? Mas é bom também sair. O senhor é muito atópico também. Eu acho muito obrigado, professor. Eu que agradeço, viu, o seu convite, acho que foi muito bom. Tivemos uma conversa bem solta e bem à vontade e gostosa, né? Eu tô. Muito obrigado. Márcia? Mas só agradecer por estar entre vocês aqui nessa conversa gostosa. É bom essa coisa descontraída, sem perguntas totalmente pré-formuladas, e a conversa flui de uma maneira mais tranquila, mais rítmica, né? É verdade. E aí, com as melodias imprevisíveis, né, da palavra, e agradecer, né? Agradecer por estar aqui, por ouvir coisas bacanas e coisas que vão servir para os meus estudos. A gente estuda sempre, né? Tem que estar sempre em evolução e sempre em movimento. Tá certo, professor. Muito obrigado.